Oi, gente. Hoje eu vou ler o capítulo 13 de João. João capítulo 13. Vocês podem abrir suas Bíblias também para poder acompanhar aqui. Pronto. Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estavam cingidos. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os pés, Senhor? Lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois enquanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: Nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhe dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que escolhi, mas para quem se cumpra a Escritura. Aquele que come do pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, que recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O traidor é indicado. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: Em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair.
Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, respondeu: Jesus, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. O novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então, nesse capítulo fala que Deus, lavou os pés dos discípulos, Naquela época, os servos, eram só os servos que lavavam os pés das pessoas. Aí ele fez isso para poder mostrar que ele veio para servir, mesmo ele sendo o rei dos reis. Ele veio aqui para poder servir. E ele fala para a gente fazer o mesmo, a gente também servir aos outros. E aqui também fala que a gente deve amar os outros assim como Deus nos amou. E aquela parte lá que Pedro foi avisado que ele ia negar Jesus foi porque Pedro, ele achava que ia conseguir sozinho ficar do lado de Jesus para sempre. Ele confiou muito em si próprio.
Ele achava que ele ia conseguir sozinho, mas no final ele negou Jesus 3 vezes. E aí, nisso, a gente aprende uma lição, que é que a gente deve vigiar, orar, para que não aconteça esse tipo de coisa. A gente não tem que confiar em nós mesmos sozinhos. A gente tem que deixar a nossa vida nas mãos de Deus. A gente não vai conseguir sozinho isso. Agora eu vou orar. Senhor Jesus, abençoe todos que estão assistindo, Senhor. Muito obrigado por tudo que você fez na minha vida, Senhor Jesus. Muito obrigado por você ter trago essas pessoas aqui a poderem ver esse vídeo, Senhor Jesus. Que a gente viva vários e vários dias andando com o Senhor. Mas a gente precisa do Senhor Jesus. A gente precisa da sua ajuda para que a gente não desvie do teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.